resistência. Pela fome, o alerta foi lançado pela ONU. Amém? É uma bênção estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as escrituras, são elas que de mim testificam, e cuidai de ter nelas a vida eterna. Então é um dever nosso conhecer Jesus. Jesus não quer ser conhecido por revelação, ele quer ser conhecido pela palavra. Amém? Quando ele ressuscitou, ele andou com 2 discípulos que estavam desanimados no caminho de Emaús. E ele não se identificou: olha, eu sou Jesus, ressuscitei, eu estou aqui. Ele não falou nada disso para eles. Jesus preferiu pregar a palavra, mostrar que tudo o que aconteceu com Cristo já estava escrito, amém? No livro dos profetas, nos Salmos. E quando ele chegou no lugar, na casa, que na hora da refeição, é que eles tiveram os olhos abertos e disseram, por isso que quando ele abria as escrituras, melhor, quando ele falava as escrituras, queimava no nosso coração. Eles voltaram correndo para dizer, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Então Jesus quer ser conhecido pelas escrituras, pela palavra. Diz que nós temos que examinar a palavra, porque ele é a própria palavra, é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra que se materializou. Amém? É Deus entre nós. A semana passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Algumas pessoas acreditam que ela vai ser arrebatada durante, outras depois, mas nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada. O arrebatamento, o verdadeiro sentido do arrebatamento é exatamente livrar a igreja das pragas que há de vir sobre a terra. Senão não tinha sentido. Amém, gente? Foi o que aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor tirou primeiro Ló, para depois exercer juízo. Amém? No dilúvio, o Senhor primeiro tirou Noé, colocou ele seguro na arca, para depois mandar o dilúvio. Então, o Senhor também vai estar levando a igreja, colocando ela em segurança, para depois acontecer as pragas que há de vir sobre a terra, sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade, amém? E principalmente Israel vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação vai servir para Israel se converter. Vai terminar o tempo dos gentios e Deus vai se voltar para Israel e vai ser a angústia de Jacó. Eles vão clamar e o Senhor vai descer com a igreja para derrotar o anticristo e implantar o milênio que eles aguardam tanto e que nós vamos reinar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos semana passada sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos ver o seguinte, então, após o arrebatamento, o que irá acontecer? Qual é os grandes acontecimentos nos céus e na terra? O que vai acontecer nos céus e o que vai acontecer na terra? E é isso que nós vamos estar vendo hoje. Amém? Vamos estar vendo hoje. No próximo estudo, nós vamos falar sobre a vinda do Senhor com a igreja, amém? Para implantar o reino, e também sobre o milênio, vai acontecer no milênio, e a batalha final, onde vai entrar no estado eterno. Deus vai criar novos céus e nova terra, amém? Aí vamos entrar no estado eterno, vai ter o juízo do grande trono branco. Nós estamos com dificuldade do tempo, nós estamos tentando passar para você uma visão panorâmica, como se fosse uma foto tirada do helicóptero de uma cidade. Você não vai conseguir ver detalhes, mas você tem uma visão do todo, do geral. Amém? Essa matéria é uma matéria para no mínimo 6 meses. Nós, em 1982, 83, nós demos essa matéria no Instituto Bíblico Filadélfia. Era mais ou menos 6 meses, amém? Para conseguir passar a matéria. Então, é difícil, uma matéria de 6 meses, passar em 3 dias, com 3 horas. Muito complicado, muito difícil. Por isso que nós estamos passando uma visão panorâmica para você ter, pelo menos, uma visão dos acontecimentos. Amém? Porque nós sabemos que Jesus está voltando para arrebatar a igreja.
Porque os sinais estão mostrando. Jesus falou dos sinais. Amém? E um dos grandes sinais que mostra, o ponteiro que mostra os grandes acontecimentos, é a própria nação de Israel. Amém? Quando Israel estava no Egito e foi levado para a sua terra, o grande acontecimento é que Deus desceu no Monte Sinai, se revelou para o mundo e deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Depois, Israel, mais uma vez, foi levado cativo para a Babilônia. Levado cativo para a Babilônia. E depois, quando ele voltou para a sua terra, anos depois, aconteceu o grande acontecimento mundial, que foi o nascimento do Messias. Nasceu o Messias, o Filho de Deus. É tanto que começou a contagem dos tempos a partir daí. E nós estamos no ano 2020 da era cristã, do nascimento de Cristo. Começou a contagem do tempo a partir daí. E agora o Senhor Jesus, o povo de Israel, mais uma vez, Jesus falou, quando vocês virem a figueira brotando, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. E quando vocês virem a figueira brotando, amém? Então, estes acontecimentos irão acontecer, e muitos que vão ver a figueira brotar, vão estar vivos no arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Amém, gente? Está compreendendo? E quando isso aconteceu? Aconteceu no dia 14 de maio de 1948, aonde se cumpriu uma profecia de Isaías. Eu não coloquei ali para os irmãos, vamos ver se vocês conseguem pôr ali. Isaías 66, verso 8, acho que não está aí, mas se conseguir pôr aqui, nós vamos ler aqui, senão eu li aqui na Bíblia mesmo, se não der. Isaías 66, verso 8, há uma profecia que Deus disse que ia acontecer, que parecia ser impossível quando você ouve, é igual a virgem dar à luz, amém? E aconteceu, a profecia se cumpriu. E aqui o Senhor está falando do nascimento de uma nação, olha. Quem já ouviu falar? Isso aqui é uma profecia que se cumpriu no dia 14 de maio de 1948. Nasceu uma nação num dia, porque Israel estava sem nação, ele estava perambulando pelo mundo, os navios para alguma nação, mandavam de volta, e ninguém queria nem aceitá-los, e ficou um povo assim sofredor, amém? Depois do massacre que houve, né, lá de Hitler, então ficou um povo sem nação. Mas as Nações Unidas se organizaram, se reuniram, e disseram, vamos dar um pedaço de terra para Israel, para que eles tenham uma pátria. E isso aconteceu, foi feita uma votação, a votação chegou até a empatar, e um brasileiro, amém, deu o voto de Minerva, e por causa deste voto, Israel passou a ser uma nação. Então, nasceu um país, uma nação nasceu em um só dia. Amém? Está compreendendo isso, gente? Então, isso mostra o quê? Está próximo ao arrebatamento da igreja. A figueira que brotou, está brotando, ela está crescendo. Amém? Israel está crescendo. E depois que eles se tornaram nação, houve 5 países que se reuniram e fizeram guerra contra eles. E ele venceu todos os 5 países, cresceu mais o território. Estão sempre, né, enfrentando guerras, ameaças, mas Deus tem dado vitórias para ele. Amém? Tem até um testemunho, porque eles têm os antimísseis lá, né, quando lança míssil, e uma vez que falhou tudo, toda a defesa aérea falhou, e na hora que lançaram o míssil, um vento misterioso, amém, desviou, e eles foram salvos, eles entenderam, o próprio, né, exército entendeu que foi a mão de Deus protegendo Israel. Então, Israel é um ponteiro que aponta os grandes acontecimentos. Então, nós sabemos que Jesus está voltando. Primeiro, para arrebatar a sua igreja, ele vai vir até as nuvens. É a igreja que vai subir para encontrar com ele.
Amém, gente? Está compreendendo isso? E a pergunta é, e depois do arrebatamento da igreja, quais os acontecimentos? O que é que vai acontecer? Então nós vamos estar hoje vendo o que vai acontecer na terra e nos céus. Amém? Vamos ver no céu, porque ela foi arrebatada para o céu. Vamos começar por aí então. Depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um julgamento de quem vai ser condenado ou vai ser salvo. O tribunal de Cristo é uma avaliação do trabalho de cada um para as recompensas, porque o Senhor quer recompensar todos, até por um copo d'água que servia a sua igreja. Está compreendendo, gente? A igreja não é salva pelas obras, mas ela é salva para as obras, para praticar as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. E Deus quer nos recompensar por estas obras. A salvação é pela graça, mas nós fomos salvos para dar frutos, para praticar as boas obras. Amém? Vamos então para 1 Coríntios, capítulo 3, de 13 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, de 13 a 15. Está escrito assim, olha, o dia de Cristo. Então, porque esse é o tribunal de Cristo, está falando do dia de Cristo por causa disso. Amém? Tem o juízo final, é outra coisa. O julgamento final, aqui é o dia de Cristo. No dia de Cristo, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Aí está falando sobre o trabalho. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Amém? Então aqui, as obras não têm nada a ver com a salvação, está compreendendo, gente? Aqui está dizendo o seguinte, Deus colocou o alicerce. Quem é o alicerce? Jesus. O alicerce é a rocha. Agora, você construir em cima de uma rocha, uma construção de palha, quando vir um fogo, queima. Amém? Aqui Deus está dizendo o seguinte, nós temos que construir sobre a rocha com o mesmo material da rocha, porque nós somos também pedras vivas. Amém? Então, o que significa isso? É a motivação por que você está fazendo. Paulo disse, olha, o evangelho está sendo pregado de muitas maneiras. Alguns estão pregando até para acrescentar perseguição a mim, mas não importa, que seja pregado. Quando for lá no final, cada um vai receber a sua recompensa. Aquele que trabalhar legitimamente vai ter a recompensa. É como, já viu o que acontece nas Olimpíadas? Já teve atletas de ganhar corrida, depois de fazer exame antidoping e descobrir que ele ganhou, mas não foi legitimamente. Então, ele ganhou, mas não leva o prêmio. Porque houve o quê? Má intenção e não foi legitimamente, houve falcatrua. Então, quando você servir a Cristo, sirva com o coração, para a glória dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não queira receber aplauso. Reconhecimento é uma coisa, daquilo que nós estamos fazendo para Cristo. Agora a glória e a honra é para Jesus. Amém, gente? Faça de coração. Por isso que vai ver a motivação. Tem pessoas que fazem coisas certas com motivação errada. Está compreendendo? Eu faço, eu aconteço e crio até problemas na igreja. Então isso vai ser depois testado pelo fogo. Romanos 12, 19. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 19, também está falando sobre esse assunto. Amém? Bom, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem que eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então aqui está falando da igreja, aqui não está falando para incrédulos, está falando com a igreja.
Está compreendendo, gente? Falou, meus irmãos, não queira se vingar, não queira fazer justiça com as próprias mãos, deixa tudo nas mãos de Deus, porque Deus sabe como corrigir. Amém? Ele sabe como disciplinar, é Ele que vai fazer isso no final de tudo. Amém? E ainda, esse tribunal de Cristo é onde vai acontecer? Nos céus. A igreja vai ser arrebatada até o tribunal de Cristo. Amém? E também o que vai acontecer ainda nos céus? As bodas do Cordeiro, porque a igreja agora é a noiva de Cristo. Com o encontro nas nuvens, vai ser em conta do noivo. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele está preparando a noiva e vai levar e entregar a noiva para o noivo, e esse encontro vai ser nos céus, nas nuvens. Amém? E das nuvens você não vai voltar, você vai continuar, vai para os céus. E Jesus, quando estava distribuindo a ceia, ele disse, olha, na verdade, eu vos digo que vocês não vão comer mais, eu não vou participar, melhor, desta ceia com vocês, até que se cumpra no reino de Deus, em quem eu for comer deste pão e beber de novo do cálice com vocês, mas agora já no reino dos céus. Amém? Vamos ver algumas referências que eu marquei aqui. Na ceia do Senhor, melhor, nas bodas do Cordeiro, o Senhor vai servir algumas coisas maravilhosas para os vencedores. Apocalipse 2:17. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o quê? Do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedrinha branca, na qual está escrito o novo nome e tal. Então aqui está dizendo que nestas bodas do Cordeiro, nós vamos comer do maná escondido, coisa especial. Esse maná que Deus mandou para o povo dele, e nós temos um maná especial que o Senhor vai dar para o seu povo. Apocalipse 2:7. Vamos ver se nós marcamos algumas referências aqui. Vamos ver. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei para comer da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo que vai oferecer coisas especiais para os vencedores, Ele vai dar para comer. Amém? E nós entendemos que isso vai ser quando e aonde? Nas bodas do Cordeiro, que Ele vai dar estas coisas. Amém, gente? Apocalipse 19, de 5 a 9. Apocalipse 19, de 5 a 9. Faz o seguinte. Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louve o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como um forte trovão que dizia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, é Rei. Fiquem alegres, felizes e louve a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se aprontou para recebê-lo. A ela foi dada linho finíssimo, brilhante, puro, para se vestir. O linho finíssimo são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse, escreve isso, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda, são estas verdadeiras palavras de Deus. Então aqui está falando o quê? Da festa, o encontro, o casamento da noiva com o noivo. Amém? Felizes aqueles que vão participar. E depois nós temos uma passagem que já citei aqui, que é em Marcos 14, 25, onde Jesus fala que os que estão participando ali da ceia com ele, um dia vai participar lá no reino dos céus. Amém? Em resumo, a igreja vai ser arrebatada. No céu vai estar acontecendo tudo isso. Festa, alegria, recompensas. Nós acreditamos até que é uma preparação do Senhor, preparando o seu povo,
Inclusive para os seus discípulos, disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e como vai ser? Qual é a nossa recompensa? Ele falou: olha, quando o Filho do Homem voltar e ele sentar no seu trono para governar as nações, vocês vão sentar também em tronos para governar comigo as 12 tribos de Israel. Então, o Senhor já falou para os discípulos, amém? Que eles iam ficar lidando, ajudando Cristo com o povo de Israel. E o resto das nações vai ser a igreja do Senhor, que ele vai distribuir tarefas para reinar com ele. Amém? Bem, com o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer aqui na terra? Nós estamos vendo nos céus. Agora, voltando para a terra, o que vai acontecer aqui na terra após o arrebatamento da igreja? Gente, com o arrebatamento da igreja, o mundo vai virar um caos. Confusão, ninguém vai se entender. Mas hoje já existem as organizações da ONU que conseguem dialogar com todos os chefes de nações, de todos os países do mundo. Amém, gente? Então, já tem um meio caminho andado, união de nações, uma moeda só. Amém? A paz, que essa paz já está negociada já agora, inclusive já foi feito um acordo de paz agora há pouco tempo, de Israel com os aliados árabes, que parecia uma coisa impossível, já está acontecendo. Amém? Até porque o templo que vai ser construído, amém? Às pressas, já está quase tudo preparado, assim, no caso, o povo de Israel estão preparados para a construção, mas o local que é complicado, porque o local vai ser lá onde está ainda sob o domínio dos árabes, onde tem aquela cúpula dourada, tem lá uma mesquita também dos muçulmanos, e o templo, pela profecia, vai ser construído ali. Como tirar tudo aquilo para construir o templo? Mas com os acordos que vai ser feito, e com o abalo do arrebatamento da igreja, as pessoas vão ficar quebrantadas e tudo vai acontecer. Amém? O templo de Jerusalém foi 46 anos para construir aquele que foi destruído. Mas agora, com a tecnologia, em 1 ano dá para construir. Amém? Já viu falar de um hospital, foi construído assim, 10 dias um hospital? Imagina 1 ano para construir um templo. Eu creio que 1 ano vai construir. E o anticristo vai ser esta pessoa que vai ter esse poder de dialogar, porque ele não vai estar só, vai estar aliado com a besta e o falso profeta. São forças malignas que vão estar atuando e as pessoas não vão ter condição de resistir. Amém? Hoje há uma resistência e o mal não domina por causa da presença do Espírito Santo que está aqui. Está compreendendo, gente? A presença da igreja, a presença do Espírito Santo, então, mesmo que tente, há perseguições e lutas, mas nunca vai conseguir colocar os planos em prática enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, porque é ela que tem autoridade que Jesus passou. Está compreendendo, gente? Amém? E a Bíblia fala desse falso Cristo, que ele vai conseguir uma paz momentânea, de engano. Aparentemente, ele vai ter solução para todos os problemas, e essa paz vai acontecer de verdade. Amém? Vai ter um tempo de paz que é para o próprio Israel, vai se confundir pensando que realmente chegou o Messias para trazer paz para o mundo. Mas isso vai ser descoberto logo em seguida, a farsa. Amém? E logo Israel vai quebrar esse acordo. Amém? Vamos ver Apocalipse, vamos na sequência aqui, por causa que já está mais fácil, foi na sequência, né? A gente ia mudar aqui um pouquinho, mas vamos na sequência então. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 a 2. Diz assim, olha. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Ele deram uma coroa de rei, e ele saiu vencedor e conquistando. Depois o cordeiro quebrou. Vamos ficar por aí, que já é outro selo. Então, quando quebra esse selo aqui, o que é que foi viu? Um cavalo branco. O cavalo branco representa o quê?
força e paz. Então, um que veio e para reinar. E ele saiu conquistando. Amém? Se você não prestar atenção, dá até a impressão que é Cristo, não parece? Mas Cristo não. Cristo é o que está com o livro na mão, quebrando o selo, e as coisas estão acontecendo. Amém, gente? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer depois da igreja, inclusive, lá em Apocalipse, no capítulo 4, verso 1, nós pulamos um pouquinho aqui, não sei se o irmão vai conseguir pôr ali, dá para pôr, né? Diz assim, olha, Apocalipse, né? Entrou Daniel ali, né? Apocalipse 4, 1. Assim, depois disso vi outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, e o que antes havia falado comigo disse, suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Amém? Então, o livro do Apocalipse, nós temos, não está assim, em ordem cronológica. Amém, gente? Primeiro está falando o quê? Das cartas que o Senhor mandou enviar para as 7 igrejas. Essas igrejas representam épocas da igreja a vir enfrentar na terra. Amém? E nós entendemos, nós estamos vivendo já o tempo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela parecia ser uma igreja o quê? Rica, que não tinha falta de nada, era uma igreja financeiramente forte e poderosa, amém? E o Senhor disse, olha, vocês não sabem, vocês são pobres, cega, miserável e nua. Compre de mim ouro aprovado. Então mostra o quê? O poder aquisitivo, mas uma frieza espiritual. O Brasil, graças a Deus, está sendo privilegiado. O povo está buscando a Deus, mas tem países que a igreja está gelada, o pessoal não está nem congregando mais. É tudo pela internet. O dízimo pela internet, a ceia pela televisão, e ela está rica, porque ela tem dinheiro, tem poder, templos suntuosos, mas vazios, bancos, né? Confortável, estão nos melhores lugares, às vezes das cidades grandes, mas uma pobreza espiritual. Então, depois da igreja, do tempo da igreja, é que entra, então, essas revelações que o Senhor começou a mostrar os grandes acontecimentos. Amém? Daniel, ele teve também essa revelação, porque Daniel pediu a Deus uma revelação do futuro do povo de Israel. Então o Senhor mostrou muitas coisas para Daniel, inclusive das 70 semanas para vir o Messias, amém? 69 semanas já aconteceram com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e essa última semana foi interrompida a contagem do tempo profético, que vai ser a grande tribulação. Amém? E nesse tempo aí que vai aparecer esse que vai fazer um acordo, Israel vai fazer um acordo, e Deus já mostrou isso para Daniel. Mas não representando a igreja, que ia passar pela grande tribulação, mas representando o povo de Israel, porque Daniel não estava nem orando a Deus para mostrar o futuro da igreja, porque a igreja era um mistério ainda até ali. Amém, gente? Israel, sim. Então, Daniel queria saber o futuro de Israel e não da igreja. Por isso que foi mostrado Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 diz assim, olha, falando desse rei que nós vimos lá do Apocalipse, essa paz falsa, está compreendendo? Em Daniel também, o Senhor revelou para Daniel desse rei. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, que é o tempo da grande tribulação. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. E o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Quer dizer, é o anticristo governando, reinando, amém? E Israel sendo enganado por eles apenas por 3 anos e meio. Mas nos 3 anos e meio, ele vai querer absurdo, ele vai querer ser adorado como Deus, sentar no trono e querer ser Deus, que foi uma tentativa de Satanás, ainda nos céus. Amém? Depois ele foi tentar Jesus, propôs a Jesus.
que daria toda a glória do mundo se Jesus prostrasse e adorasse a ele, representando todos os seres humanos, que Jesus é o segundo Adão. Está compreendendo, gente? E agora ele vai fazer essa tentativa de novo, lá na grande tribulação, porque ele vai ter o apoio mundial, político e religioso, espiritual, como se ele fosse tudo. Então ele vai se sentir um Deus. É quando Israel vai quebrar o acordo que foi feito e todas as nações do mundo estão aliadas com o anticristo, vai se voltar contra Israel e vai querer destruir Israel. Amém, gente? Está compreendendo? Israel vai ser cercado por todos os lados quando quebrar o acordo de paz com esse Cristo falso que nós vemos aqui, do cavalo branco. Amém? Estão conseguindo entender, gente? Amém? Agora, vamos ler mais algumas passagens aqui. A igreja está esperando Jesus, que nos livra da ira futura. Por que nós cremos que a igreja não vai estar aqui sendo pisada, humilhada pelo anticristo? Porque o Cristo nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10. Elas contam também com vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, a grande tribulação vai ser o castigo divino, e Paulo está dizendo, gente, nós estamos esperando Jesus que vai arrebatar a igreja, nos livrar desse castigo que está para vir sobre a terra. Amém? E isso não pode acontecer enquanto a igreja estiver aqui. Vamos ainda para 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Da senhora. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Gente, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, sobre nossos pecados lá na cruz. Houve um julgamento. Agora a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos livra da ira, o arrebatamento é para isso, senão o arrebatamento não tinha sentido nenhum. Está compreendendo? Arrebatar quando se já está aguentando mais, o arrebatamento vai ser antes. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação como? O arrebatamento, continuando. Que morreu por nós, a morte dele justamente para nos livrar disso, para podermos viver com Ele. Ele vai estar onde? No céu, nós vamos estar com Ele, vivendo com Ele, tanto se estivermos vivos no arrebatamento, como se estivermos mortos quando Ele vier até as nuvens buscar a sua igreja. Se você estiver vivo, está seguro, se morreu, vai ser transformado, vai ressuscitar. Amém, gente? Porque a salvação da nossa alma já aconteceu, um novo nascimento espiritual. Está compreendendo, gente? Mas o corpo continua sendo o corpo velho do pecado. Que nós temos que carregar esse corpo. Paulo diz, nós gememos e desejando deixar esse tabernáculo para estar com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos nesse tabernáculo frágil. O espírito já houve um novo nascimento, mas o corpo não. A Bíblia diz que esse corpo de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ele tem que sofrer uma transformação, se estivermos vivos, ou ser ressuscitados, se estivermos mortos. Um corpo transformado para viver eternamente. Amém? Continuando. Portanto, animem e ajude uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O que é que Paulo está dizendo aqui? É até o verso 11, né? Então terminou. Então Paulo está dizendo assim, gente, eu não quero que vocês fiquem com medo do arrebatamento, quero que vocês animem as pessoas. É o seguinte, se alguém morreu da família, está seguro que vai subir, vai ser ressuscitar. Se alguém estiver vivo, vai ser transformado e vai encontrar o Senhor. De qualquer maneira, vocês estão livres do castigo que está para vir sobre o planeta, sobre a terra. Está compreendendo? É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não quer semear terror. Amém? Para você servir a Ele baseado no medo. Não. Ele mostra o que vai acontecer, mas quer que você sirva a Ele baseado no amor e na graça. Os judeus, sim, vão passar pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 2, de 15 e 16. Diz assim, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram.
eles desagradam a Deus e são inimigos de Deus. Tentam até nos impedir de anunciar a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido, mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Então, eles sim vão passar pela grande tribulação, porque além de rejeitar a Cristo, eles também perseguiram a igreja. Paulo chegava, pregava nas sinagogas, criava um motinho, perseguia, inventava conversa. Paulo disse, olha, eles rejeitaram a Cristo, crucificaram o Salvador, e agora a igreja do Senhor Jesus, amém? Está pregando o evangelho, eles continuam ainda perseguindo, eles estão completando a taça, amém? Da ira de Deus que vai ser caída sobre ele, e justamente na grande tribulação vai acontecer estas coisas, amém? Agora sobre a vinda do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12, presta atenção aqui, alguns confundem isso aqui, essa passagem da Escritura, e diz que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Veja que assim, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso. Quem é o perverso? O anticristo que nós vemos lá no cavalo branco, quando for aberto o primeiro selo, que vai sair para enganar. Amém? E terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, afirmar que é Deus. Está falando do anticristo aqui, amém? Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Preste atenção aí no verso 6. O que é que está dizendo aqui? Porém, existe alguma coisa que não deixa que isto aconteça agora. O que é que impede dele se manifestar e ele não conseguir fazer nada sobre o planeta Terra? A presença do Espírito Santo, a igreja. Amém? Existe algo que não deixa que isso aconteça. Está tudo preparado, ele vai realmente fazer tudo isso, mas algo impede. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode fazer nada. Amém? Vamos continuar lendo? A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Quem é aquele que não deixa que isso aconteça? O Espírito Santo, gente. Está compreendendo? Tudo está sendo preparado, o palco está preparado. Amém? As organizações, hoje está fácil, uma moeda só, não é mais de comprar e vender. Amém? Você precisa ter um chip, um sinal que põe a mão lá e faz saque, paga a conta com o chip. Naquele tempo era muito difícil. Hoje o palco do mundo está preparado para isso. Moeda virtual, sem precisar nem moeda, está tudo. Está compreendendo, gente? Essa interligação, você agora não precisa dizer seu endereço. Fala seu CPF, que vai falar seu endereço. Amém? Fala o seu CEP, seu CPF, vai saber a história da sua vida. Mas ainda está pouco, a gente vai continuar mais isso aí. Amém? E no tempo mesmo, quando ele se manifestar, as pessoas vão colocar voluntariamente, vai ter todo o histórico do seu sangue. Olha, é bom você fazer isso, porque se tiver um acidente, vão saber que tipo de sangue você é. Então, as pessoas voluntariamente vão querer fazer isso. Está entendendo, gente? Então, o mundo está preparado para isso, mas não pode colocar o plano em prática enquanto a igreja do Senhor estiver aqui. Quando ela for arrebatada, tudo isso vai acontecer. Amém? Vamos continuar lendo? É até o verso que eu falei? Até o 12, né? Vamos continuar. Então, quando a igreja for tirada, então o perverso aparecerá. E quem pode destruir ele? E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Está claro isso, gente? Isso aqui agora não é arrebatamento.
O anticristo está lá reinando, ele está governando, ele está oprimindo. Israel vai quebrar o acordo com ele, vai se voltar para Deus, vai clamar, e Jesus vai descer para libertar Israel. E quando ele descer, a gloriosa presença de Jesus, com o esplendor da igreja que vai voltar com ele, é que vai destruir todo o poder do anticristo, que ninguém vai conseguir resistir. Está compreendendo, gente? Mas o Senhor com sopro vai destruí-lo. Amém? E vai amarrar todos os demônios que estavam oprimindo por 1000 anos e implantar o reino dele, de 1000 anos de paz sobre a terra, que a Bíblia diz que a natureza guarda isso, até os animais vão ficar de bem um com o outro. Amém? A criança pode colocar a mão numa cova de serpente, ela não vai morder, porque vai haver um tempo de paz. A Bíblia diz que a criação geme aguardando a sua libertação. Amém, gente? Isso só vai acontecer quando Jesus vir cumprir a profecia de sentar no trono de Davi. Israel está ansioso por isso. Lembra quando Jesus ressuscitou? Até os discípulos disseram: Senhor, mas o Senhor vai restaurar nesse dia o reino de Israel? Falou assim: não pertence a você saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, porque a missão de vocês agora é pregar o evangelho e ser minha testemunha até os confins da terra. Amém? E no tempo de Deus, Deus vai saber fazer isso. Não fique preocupado com isso agora, porque vai ter o tempo para isso, que Deus vai restaurar o reino a Israel e Jesus vai governar sobre toda a terra. Amém? Isso foi mostrado para Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, amém, da estátua, dos reinos que ia se levantar, e uma pedra vinha, desmunçava toda a estátua, e ela enchia toda a terra com um reino que não tem fim. Isso é o reino de Cristo, e nós vamos reinar com ele. Amém, gente? Está compreendendo? Glória a Deus. O perverso chegará com todo o poder de quem? De Satanás. Que não é uma coisa dele, é uma coisa sobrenatural, uma diabólica, né? E fará todo tipo de falso milagres e maravilha, porque vai estar aliado com a besta e o falso profeta junto, trabalhando junto. Poder político, religioso, diabólico e milagres. Coisas na vista das pessoas, até fogo cair do céu. Na vista das pessoas. Tipo hipnose, está entendendo? Mas não é do céu que está caindo fogo, porque é o céu que está controlado por Jesus. Mas é a vista das pessoas. Compreendendo? Mas por que vai acontecer isso? Por que Deus vai permitir? A própria Bíblia responde. E enganará com todo tipo de maldade que vão ser destruídos. É melhor? E enganará com todo tipo de maldades os que vão ser destruídos. Então não é igreja, gente. Vai ser enganados os que vão ser destruídos, que estão aí, que rejeitaram a igreja, a pregação, rejeitaram a Cristo. Amém? Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Esta verdade nós estamos pregando, Jesus é a verdade, é a vida. Está compreendendo, gente? Não é a igreja que vai passar por isso. É quem rejeitou a verdade. Está compreendendo? Israel rejeitou e muitos estão rejeitando hoje. Isso não quer dizer que na grande tribulação não vai ter salvação. O próprio João viu uma multidão que chegava da grande tribulação. Porque eles vão ter, são filhos de crentes, pessoas até estão pregando, mas não são convertidas. Muitas pregações estão aí gravadas, amém? Em pendrive, mesmo no Facebook, mesmo no YouTube, em tantas coisas, amém? Em computadores. Tem muita pregação que vai virar relíquia nesse tempo, amém? E vai ser também, amém, o tempo de Deus agora dá para Israel o compromisso de pregar o evangelho do reino de Cristo que vai ser implantado. Então vai ter um reino mandando, e eles vão estar pregando que esse é falso, havia um verdadeiro rei, que é Jesus. Aí vai ser a luta, a guerra que eles vão enfrentar, mas eles vão entender, amém? Que Jesus é rei e é Senhor, amém? Por isso Deus, quer dizer, quem rejeitou a verdade, qual é o resultado? Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Por que estão acreditando que é falso? Porque rejeitaram o que é verdadeiro. Está compreendendo, gente? Não crê no Cristo verdadeiro, então acredita no falso. Deus permite e vai permitir isso, porque não é o diabo. Deus vai estar permitindo, mas o controle geral de tudo, da história, está na mão de quem? Do Cordeiro que foi vista a visão. Amém? Ele que está sentado no trono. Quem é digno de abrir o livro
e quebrar os seus selos, João começou a chorar, disse, não chore porque tem um, o leão da tribo de Judá. Amém? Aquele que foi morto na cruz, mas está vivo para sempre. É ele que está controlando todo o destino da história. Está tudo nas mãos dele. E o Apocalipse é justamente para mostrar a vitória de Cristo, mas Deus vai permitir, amém, que o poder de Satanás seja revelado para você valorizar mais o poder de Cristo, que você não ia conseguir nunca nada, pelo seu esforço, pela sua capacidade, por nada, que você vai depender de Jesus e adorá-lo e servi-lo, amém? E entender Ele que é tudo. Sem Ele eu não sou nada. Sem Jesus o diabo destrói, mas com Jesus é você que vence, amém? O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm o quê? Prazer no pecado. Está claro isso, gente? Amém? Está claro isso? Então a vinda de Jesus vai ser para libertar Israel, porque no arrebatamento o mundo não vai ver. A igreja vai ouvir, mas aí, o mundo não. Na vinda de Cristo, todos verão, até mesmo quem transpassaram a Cristo com a lança, vão chorar amargamente. Ela diz que as pessoas vão se lamentar porque rejeitaram Jesus e agora ele está descendo com as marcas dos cravos e até da lança e eles vão chorar amargamente. Porque a Bíblia diz que eles vão se lamentar quando vê o Filho do Homem descer com poder e grande glória para destruir o anticristo e implantar o reino dele aqui na terra. Amém? Aí sim é a vinda do Senhor. Amém? Ele já vai vir com os santos. Enoque já teve essa revelação lá antes do dilúvio. Enoque pregou. Amém? A palavra de Deus naquele tempo, e o Senhor já mostrou para ele, porque ele foi primeiro a ser arrebatado. Enoque não morreu, ele foi arrebatado antes do dilúvio. É uma figura da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Noé é um tipo de Israel, que vai passar pela grande tribulação, mas vai ter uma proteção especial de Deus para Israel. Eles vão ser marcados, as pragas não vão ter poder sobre eles. Inclusive vai ser levantado 144 mil, 12 mil de cada tribo que vão estar pregando a palavra. 2 testemunhas vão pregar para o mundo todo, vai perturbar o anticristo, que vão querer que elas sejam mortas. Por último, elas vão ser mortas na praça, quando terminar a missão, Deus vai permitir que elas sejam mortas. Vai ficar 3 dias festejando a morte deles, e a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar o corpo dele na frente de todos, e o mundo todo vai ver o poder da ressurreição. Amém? Então, tudo isso vai ser, amém, que vai acontecer aqui na terra. 1 Tessalonicenses 2, 15 a 16, já viu essa passagem? Não, né? Vamos ver então. Oi? 1 Tessalonicenses 2, 15 a 16 já foi também, né? Glória a Deus. 2 Tessalonicenses também, já foi. Vamos aqui agora para... Bem, alguma coisa eu já falei aqui, é sobre a igreja de Laodiceia, que representa a nossa igreja, a igreja de hoje, amém? A igreja que vai preceder o arrebatamento, amém? Apocalipse 1:4. E nós vimos aqui, hora depois, quando o Senhor Jesus, que está controlando tudo, ele pega o livro, começa a desatar os seus selos. Amém? Vamos ver Apocalipse, capítulo 5, 5 a 10. Agora para a gente. Estamos terminando já? Estamos chegando já no final. Glória a Deus. Apocalipse 5, de 5 a 10. Então, um dos 7 líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Porque João teve a visão, amém, dos selos. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso,
os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações do povo de Deus. Continue orando, buscando, nossas orações são recebidas. Amém? Eles cantavam esta nova canção. Olha a letra do hino aí. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar o selo, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Amém? Vão governar com Cristo. Felizes. Melhor, olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões deles, que estavam de pé em volta do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes. E cantava com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riquezas, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Glória a Deus. E até aí, né? Amém? Então, quem é esse? O nosso Jesus. Glória a Deus. Então, por que ele não é aquele cavaleiro que do cavalo branco, que está falando de umas falsas paz? Foi dado poder para ele pregar esta falsa paz no mundo. Porque é ele que está controlando tudo. Então, há um Cristo falso, que para os judeus e para o mundo é o Messias. Amém? Que é uma paz falsa, porque o verdadeiro Messias só vai aparecer depois, que nós vamos ver. É ele que está controlando todas as coisas. Quem? Jesus. Amém? Nós vamos só ver aqui, nós não vamos entrar no assunto hoje, mas vamos ver Apocalipse 19. Nós pulamos aqui, não? Do cavalo branco, nós já vimos, né? Foi 6:12. Agora vamos ver o verdadeiro vencedor. Apocalipse 19, de 11 a 16. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Pode aqui é semelhante. Amém? É outro cavalo branco. Né? Aquele primeiro lá, que aquele primeiro foi quando Jesus foi abrindo o selo, que foi acontecendo essas coisas. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Amém? Os seus olhos eram como chamas de fogo. O que é que João descreveu quando viu Jesus lá? Ele escreveu isso. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Ele é o vencedor, ele venceu tudo. Pecado, a morte e tudo. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Ele é o quê? O Verbo que se fez carne. Amém? Continuando. Os exércitos dos céus o seguem. Então, ele é Senhor de todos os anjos. Dá todo o poder nos céus e na terra. Montados em cavalos brancos e vestidos de linhos brancos e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com a barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui está falando a vitória de Cristo sobre o anticristo e todos os exércitos malignos que vai estar ali querendo derrotar e destruir Israel. Amém? Aí esse Senhor vai descer para reinar. Amém? Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem dúvida do que isso aqui é o Cristo verdadeiro? Amém? É o Senhor da paz. E quando ele vir, como está descrevendo aqui, que a gente está falando uma linguagem simbólica, mas está dizendo que ele é o príncipe da paz,
que ele vai trazer a paz, que ele vai derrotar Satanás com todos os seus exércitos, aqueles que são aliados a ele, amém? E vai implantar o reino de paz, e nós que fomos comprados pelo seu sangue, vamos reinar com ele, amém? Porque ele faz da sua igreja, do seu povo, rei e sacerdote para reinar e governar com ele, amém? Pois ele nos dá poder para a igreja, por isso nós vamos ficar com ele nos céus, e eu creio que os discípulos ficaram aqui 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio com Jesus, e aprenderam tanta coisa, mesmo num corpo de pecado, mesmo sem um novo nascimento, que ninguém tinha passado pelo novo nascimento, só aconteceu depois do sacrifício de Jesus lá na cruz, que aconteceu o novo nascimento dos apóstolos. Mesmo assim, eles foram tão impactados com a presença dele, que conseguiram fazer tanta coisa, amém? Quando Pedro disse para aquele homem que estava na porta do templo paralítico, levanta e anda em nome de Jesus, ele levantou, não ficou assustado. Mas o que é isso? Como é que eles fizeram isso? E Pedro falou, não fui eu, é o nome de Jesus. Ele pregou, mesmo nesse corpo, agora imagina você num corpo glorificado, ressuscitado, transformado, amém? Ficar todo esse tempo com o Senhor na glória, não apenas 3 anos, mas quase 7 anos com o Senhor, aprendendo coisas maravilhosas, nós vamos ser preparados para reinar com Ele, e vocês vão reinar comigo. Glória a Deus, amém? E o reino dele é um reino de justiça, amém? Então esse aqui é o verdadeiro cavaleiro, é o verdadeiro Senhor, de Apocalipse 19, de 11 a 16, amém? E só uma visão bem rápida aqui, quando Jesus foi abrindo os selos, aí começou a cair a face do anticristo. Está entendendo, gente? Porque no começo ele vai ter solução para todos os problemas. Problemas econômicos, financeiros, de alimento. Então ele vai conseguir passar uma visão falsa, está tudo sob controle. Amém? Aí a Bíblia diz que quando ele disser a paz e segurança, o que vai acontecer? Há de vir uma repentina destruição. Por quê? Porque todos os planos do anticristo vai cair por terra, porque nada vai dar mais certo, porque Jesus vai ordenar que as taças da ira sejam derramadas sobre a terra. Só para a gente ter uma visão panorâmica, quando abriu o primeiro selo, então foi o cavaleiro falso que apareceu. Quando abriu o segundo selo, aí a coisa começa a ficar feia. Capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo que era o vermelho. O seu cavaleiro recebe o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E eles receberam uma grande espada. Então, quer dizer, quando ele disse, olha, está todo de acordo, não tem mais guerra entre as nações, todos estão de acordo comigo, aí depois ninguém se entende, vira uma confusão e começam as guerras, está compreendendo? Então, quando abre esse selo, é o cavalo vermelho que vai acontecer guerras. E quando acontece guerras, gente, qual é o próximo passo que acontece? Depois das guerras, ninguém consegue produzir nada, plantar nem colher, o que é que vem? Fome. Amém? Apocalipse 6, 5 a 6. Então, o cavaleiro então o cordeiro, que é Jesus, está controlando tudo. É a ira do cordeiro aqui. Amém? Que começa a ser derramada. Você acha que o cordeiro vai derramar a ira sobre a noiva? Claro que não, porque nós temos clareza que a igreja vai estar com o Senhor lá. Não sei como as pessoas conseguem acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação para se converter, para ser mais crente, para deixar o pecado. Não, gente, nós fomos libertas pelo sangue de Jesus. A igreja é salva, ela está liberta. Então vai dar a impressão que você ia comprar a sua salvação pelo sofrimento. Nós fomos salvos pelo sofrimento de Cristo e pela graça. Amém, gente? Agora, quem ficar aqui vai ter uma oportunidade, mas vai ser difícil. Está compreendendo? Mas não a igreja, aqueles que ficarem. Amém? Jesus falou, será levado um e deixado o outro. Nós vemos no outro estudo. Apocalipse, verso 5 e 6, verso 5 e 6, assim. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer, venham, olhe, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, verso 6.
ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misture água no vinho, nem falsifique o azeite. Amém? Aqui é um tempo depois da guerra, vem o quê? Fome. Amém? Se quando você ganha por dia, você vai trabalhar um dia para comprar meio quilo de trigo. Tamanha vai ser a escassez da fome depois da guerra. Aí, aquela paz falsa, aquele cavaleiro que parecia ser o que tinha solução para tudo, vai cair por terra. E 4º selo é aberto, versos 6, 8. Olhei e vi o cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama o quê? Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Este recebe poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio da guerra, fome, doença e animais selvagens. Então, é um caos. Está compreendendo, gente? De morte. Muito desnutrido já. Qualquer doença já morre. Peste e tantas coisas, depois ninguém se entende. Chega uma hora que eles vão pedir a morte. Nós não vamos entrar em detalhe, mas depois você pode ler, que são as taças da ira de Deus. E depois destas abertura desses selos aqui, aí começa a piorar mais, e começa agora a tocar as trombetas, e as pragas começam a acontecer na água, no sol, e em tudo. Amém? A água vira sangue, e coisas terríveis vão acontecer. Por isso que nós vamos estar longe daqui, vamos estar com o Senhor lá na glória. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, e na próxima estudo, se Deus quiser, você está aqui acompanhando em casa também, nós vamos dar uma continuidade e queremos ver se a gente faz um fechamento para você entender melhor. Amém? Até agora nós vimos o quê? A igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. É o que nós estamos aguardando. Amém? Um grande sinal, um grande ponteiro é Israel ser reconhecido como nação. E ela falou, muitos dos que estão aqui não vão morrer sem que ver essas coisas acontecer. O que é que Jesus quis dizer? Muitos que estão vendo Israel brotar como nação, amém? Vão estar vivos no arrebatamento da igreja. Nós queremos isso. Amém? Que é uma geração, em média, depois do dilúvio, 120 anos. 100 anos, as pessoas estão chegando fácil, mas alguns vão ser preservados para ser arrebatado, que viu a figueira brotar, será arrebatado, ainda vão estar vivos no arrebatamento da igreja. Eu vou ser um deles. Amém? Eu não estou esperando a morte, nem o anticristo. Eu estou esperando o arrebatamento. Amém? Espera comigo. Não espera o anticristo nem a grande tribulação. Espera Cristo descer nas nuvens. Fica afiado sempre, com o ouvido atento. Quando a trombeta tocar, você vai subir. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos vendo sobre o que vai acontecer nos céus, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e uma preparação para reinar com ele. Amém, gente? Está compreendendo? E na terra, o anticristo começa a enganar, mas depois a farsa cai, porque o próprio Senhor que vai começar a derramar as taças. Então, acabou. Aquela paz falsa acaba, agora ninguém se entende, é guerra. E quando Israel quebrar a aliança, outras nações também vão começar a quebrar a aliança e vai ter as guerras terríveis. Não como já teve antes, pior, coisas terríveis. Amém? E depois disso, nós aguardamos o quê? Nós aguardamos agora a vinda de Cristo. Aí sim, é a vinda dele, que todo olho verá, com poder e grande glória, para destruir com um sopro o império do anticristo e implantar o reino milenar. Amém? E depois do milênio, no próximo nós vamos ver o que vai acontecer durante o milênio, como vai ser a mudança que vai acontecer. Amém? A Bíblia fala até aonde Jesus vai descer aqui na terra, que vai ser lá no Monte das Oliveiras. Amém? Então, nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Então, não falte, você que está acompanhando aí. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus. Eu vou passar para o pastor Silas. Nós esquecemos de orar o tempo. Não sei se eu estou no tempo, se eu estourei. Está ainda no tempo? Glória a Deus. Então, temos que falar tempo e fora de tempo. Vamos orar então, gente?
Glória a Deus. Levante sua mão direita para os céus, ore comigo dizendo, você de casa também, diga, meu Deus, meu Pai, eu creio na tua palavra, que Jesus Cristo pagou o preço da minha salvação na cruz do Calvário, e eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, pois eu quero, Senhor, reinar contigo eternamente. Amém. Pai querido e maravilhoso, que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos.